deixa eu só fazer uma explicação, assim, geral de onde a gente está novamente, né, e como que vai ser a sequência aí, né. Então, assim, semana passada eu falei de, clustering e anomaly detection, né, que é na sequência que a gente vinha falando de classificação, regressão e tal, também é um pouco deslocado, né. Então, assim como a aula anterior ali também a gente saiu um pouquinho do tema classificação e regressão, principalmente classificação, na verdade, né. Hoje, semana passada também a gente saiu, né, desse contexto, e hoje a gente retorna para esse contexto falando de um outro tipo de modelo aqui, que são as redes neurais, tá. Então, na aula de hoje, vou tentar dividir em 2 partes também, né, numa primeira parte eu vou explicar a arquitetura, a ideia geral de uma rede neural, e depois vou falar só sobre o método de treinamento desses modelos, que basicamente é uma descida em gradiente, mas é uma descida em gradiente com uma pequena modificação ali, que gera esse tal de backpropagation, né. Então esse é um assunto que ele é um assunto, digamos, uma ponte entre reconhecimento de padrões e deep learning, tá. Então vocês vão ver que eu vou falar algumas coisas de deep learning hoje aí, né, vou entrar nesse assunto em alguns momentos. Para quem já está mais habituado, já mexe com reconhecimento de padrões, assim, talvez vai ficar um pouco mais fácil entrar nessa parte de deep learning, né. Para quem está começando, né, talvez não seja o momento ainda de, digamos, se aventurar aí nesse universo, né. Mas de qualquer maneira, eu coloquei aqui, vocês vão observar um material extra, né, para quem, tem a intenção de estudar um pouquinho a mais esse assunto, até antes de fazer uma disciplina de Deep Learning ou antes de ir mais a fundo nesse conteúdo, eu coloquei alguns tópicos que eu acho que são, tópicos-chave, assim, para essa parte de Deep Learning, que estão bem colados aqui com redes neurais, então se você entender bem rede neural, fica mais fácil entender essas outras coisas aqui, né. Então fica aí como um material extra para quem eventualmente quiser puxar alguma coisa disso aqui para o trabalho final, mesmo que seja pontualmente, ou, até para dissertação ou tese aí, né, já começar a avaliar alguma dessas coisas, né, é um material extra, né, não é algo que eu estou preocupado aqui nessa disciplina, mas como a gente está falando de redes neurais, acho que já vale adiantar alguns desses assuntos aqui, tá. Então um deles é rede neural convolucional, então tem os vídeos aqui, né, explicando esses conceitos, depois algumas arquiteturas típicas de redes neurais convolucionais, também tem um vídeo, um artifício chamado transfer learning, também tem um tópico só sobre isso, e modelos recorrentes aí, né, modelos que, têm esse aspecto temporal, né. Eu acho que esses 4 vídeos aqui complementam bem, né, o que eu vou falar em redes neurais hoje, fica aí para vocês darem uma estudada para quem tem interesse, né, mas eu não vou, de fato, explorar mais isso nessa disciplina, porque isso aqui já entra num assunto de deep learning, né. E aí semana que vem a gente volta para discutir, como eu já comentei em alguns outros momentos, modelos probabilísticos, né, que entra numa coisa mais matemática, tem uns detalhes a mais que a gente precisa estudar aqui, e recapitular, que eu acho que são importantes no contexto de reconhecimento de padrões, tá. E aí na sequência continua outros tópicos aqui, mas acho que para aula para entender a nossa ideia aqui, acho que isso que é suficiente já, tá. Então beleza, então eu vou para a aula de hoje, né. Vejam que eu já coloquei até um nome DEEP aí, né, na aula, né. Então, vou falar de redes neurais e já vou colocar aqui um tipo de rede neural, que talvez seja o mais clássico de todos aí, né, que é uma chamada Feed Forward, Neural Network, e também já estou colando o nome DEEP aqui em cima dessa definição, tá. Então deixa eu explicar melhor o que que isso significa em termos de nomenclatura, tá. Então feed forward, né, que acho que é o termo-chave aqui dessa definição, né, ela implica que a gente tem um conjunto de entradas, né, essas entradas são processadas ao longo de um modelo aqui, mais ou menos igual a gente já vem fazendo com outros modelos aqui, né, e isso gera uma saída, né, então uma ou mais saídas aqui, né. Então existe um fluxo, né, que ela é alimentada aqui, digamos, da esquerda para a direita, e esse fluxo de informação, ele é propagado nesse sentido, né. Os modelos recorrentes, né, que são modelos que eu coloquei um vídeo lá para vocês de extra, né, ele tem uma característica um pouco diferente disso, né. Ele permite que, eventualmente, algumas coisas, sejam reconectadas aqui no meio do modelo, né.
Então, existe uma espécie de uma realimentação, uma recorrência ali, né? E aí ele perde essa característica de feed forward. Mas esse não é o nosso foco aqui hoje. O nosso foco é feed forward, ou seja, da esquerda para a direita, tá? Então, essa é uma parte do termo, a outra parte é uma rede, né? Então, opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui que travou, meu. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim. Então, beleza. Então, outro termo, ele rede, né? Uma network, né? O que significa isso? Significa que a gente vai combinar diferentes camadas de funções. E o que essas funções fazem? Elas fazem uma operação em cima de uma entrada. Então, se eu tenho uma entrada aqui, vamos pensar que nosso vetor de features está aqui, né? Vai ser a nossa entrada. Então, as entradas de uma rede neural vai ser sempre o nosso vetor de features aqui, né? A gente, em cima desse vetor de features, vai aplicar uma operação F aqui. Que tipo de operação pode ser? Existem várias operações. Se for, por exemplo, uma operação WTX, né, e em cima desse WTX eu aplicar uma determinada função não linear, sei lá, estou colocando um sigma aqui, isso pode ser uma função para esse tipo de modelo, né? E é basicamente esse tipo de operação que a gente vai ficar aqui focado nesse primeiro momento. Se essa operação for uma convolução, isso aqui vai dar origem a uma rede neural convolucional. Se for uma operação baseada no mecanismo de atenção, isso aqui vai dar origem a um modelo chamado transformer. Então, assim, a variabilidade das funções aqui é enorme, né? Mas a nossa vai ser WTX mais uma não linearidade, basicamente. Tá? Então, a gente vai concatenar várias dessas operações. Então, a saída dessa primeira camada vai gerar um resultado que vai ser a entrada da próxima, a saída dessa próxima vai gerar a entrada da seguinte, e assim a gente vai concatenando layers, né? Camadas de operações que são operações de produto interno mais uma não linearidade. Então, uma rede neural, basicamente, são várias camadas, a rede neural que a gente vai ver hoje aqui, né? São várias camadas que fazem operações de produto interno mais uma não linearidade. Então, esse F aqui, ó, é não linearidade aplicada em cima de um produto interno. E o W aqui são os parâmetros que a gente vai, para cada camada da rede neural, aprender. Tá? Esse que é o caminho da coisa aqui. Beleza? Essa é a estrutura, né? Ainda falta coisa para o nome, tá? Eu falei que ela era deep, né? Então, significa que, no nosso caso aqui, ela pode ter várias dessas layers aqui, né? Então, quanto mais layers, mais profunda essa rede neural vai ser. Então, daí que vem, né, a terminologia usada no contexto de deep learning de profundidade, né? E essa profundidade tem um certo impacto no esquema de treinamento, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês, tá? E aí, neural, né, é uma rede neural porque tem uma inspiração, assim, bem precária e primitiva no que se entendia do neurônio humano na década de 60, 70, tá? No sentido de receber uma entrada, processar essa entrada e gerar uma saída. Tá? Basicamente isso. Dá para a gente ficar por aí nessa semelhança, porque mais que isso é realmente forçar demais a barra. Tá? Então, tá aí o termo, tá aí a estrutura, e isso aqui já dá uma certa visão de para onde a gente vai, né? A gente vai concatenar camadas que são funções não lineares em cima de um produto interno. Cada camada vai fazer esse tipo de operação, começando com as features lá no começo e indo até uma saída, né? E o que a gente vai tentar aprender ao longo de cada uma dessas camadas é isso aqui. Então, o que vai ser aprendido é o W, né? Então, lembrem, a gente tem que montar uma função de custo, uma loss lá, né? Que vai ser função dos Ws, a gente vai tentar minimizar essa loss, e ao minimizar essa loss, a gente vai aprender esses Ws aqui. Né? Basicamente o mesmo esquema que a gente já faz aqui em reconhecimento de padrões. Né? Beleza, então eu vou tentar aos poucos ir abrindo essas coisas aqui para ficar um pouco mais fácil de entender como que lá na frente a gente treina esses modelos, tá? Porque tem alguns detalhezinhos aqui que diferem de uma descida em gradiente convencional, tá? Um detalhe que essa rede, pelo fato dela ter várias não linearidades aplicadas em cima do produto interno, ela é dita intrinsecamente não linear. Então, uma rede neural, ela tem essa característica não linear, tá? Ou seja, ela pode ser um modelo completamente maluco ali para separar uma classe da outra, tá? É isso que eu quero dizer.
ela tem essa não linearidade aqui, tá? Eu já vou explicar de onde ela vem, inclusive de maneira mais aprofundada. Bom, então vou partir da estrutura básica de uma rede neural. A estrutura básica de uma rede neural é o perceptron, tá? O perceptron a gente já viu, né, já discutiu um pouco ele, inclusive quais são as limitações, né? Mas só recapitulando bem rápido aqui o que é o perceptron. O perceptron eu tenho entradas, faço um WTX em cima dessas entradas, somo com um bias, né? E aí aplico em cima disso um limitador aqui, né? Chamada função de ativação, e com isso eu consigo construir uma superfície de separação linear, né? Como essa que está mostrando aqui, que pode ser uma reta, um plano, um hiperplano, dado por esse vetor W. Tá? Então, a estrutura básica de uma rede neural parte do perceptron. Tá? Qual que é o problema do perceptron? A gente já conversou um pouco sobre ele, né? Se eu tenho um problema de separação bem simples, mas que ele é não linear, o perceptron falha, né? Então, por exemplo, o exemplo clássico que se usou na literatura durante muitos anos para demonstrar a fraqueza do perceptron, né? Imagine que você tem, por exemplo, um problema de classificação que você tem duas entradas e você vai classificar isso num problema de duas classes, né? De acordo com uma regra do ou exclusivo, né? Então, 0 ou exclusivo é 0, 1 ou exclusivo 1 também é 0, e aí o resto 1 e 1, né? Então, eu tenho saída igual a 1 aqui em 1 em 1 e saída igual a 1 aqui em 0 e 0. Então, se eu quisesse construir um classificador para separar a saída 1 da saída 0, né? Veja, eu tenho saída 1, vou colocar um asterisco aqui em cima, ó. Aqui eu tenho saída 1, aqui eu tenho saída 1. Vou colocar uma bolinha aqui onde eu tenho saída 0 e aqui eu tenho saída 0. Imagina que eu tenho esse problema de classificação, né? Com um perceptron, eu consigo separar ou esse cara aqui ou esse cara aqui. Mas na prática, o que eu precisaria é algo parecido com esse negócio aqui, né? Eu precisaria de um cara que segmente, né, e jogue a saída 0 para cá e para cá, e nesse miolo seja, por exemplo, saída 1. Tá? Esse poderia ser um possível resultado para esse problema de classificação. Mas com um único perceptron, com um único modelo WTX, eu não resolvo nem isso. Quer dizer, eu consigo isso, né? Consigo isso, mas eu não consigo isso daqui. Tá? Então, olhando para esse tipo de problema, assim, né? Essa situação do ou exclusivo, o que vocês acham que daria para fazer usando o perceptron? Para chegar nesse tipo de resultado aqui? Se cada perceptron gera uma separação. Teria que passar duas vezes. Usar dois perceptrons, por exemplo, certo? Dois daqueles bloquinhos, certo? Todo mundo entende essa ideia? No sentido que um bloquinho de perceptron gera um WTX, que é esse aqui. Então, é como se esse cara aqui fosse o W1TX, e esse cara aqui seria um outro perceptron, que seria um W2TX. E aí, para eu combinar esses dois caras, eu precisaria de mais uma estrutura que realize a combinação desses dois elementos para gerar uma saída. Então, a estrutura, uma possível estrutura, seria algo assim: eu tenho um perceptron aqui para construir um separador, outro perceptron aqui para construir outro separador, e um terceiro aqui para fazer a combinação desses dois e gerar uma saída. Tá? Então, isso aqui começa a dar origem a um negócio que você tem mais do que um perceptron, e aí você pode pensar que cada perceptron ele vai gerar uma separaçãozinha linear lá no espaço. Se eu tenho vários perceptrons, ele pode ir gerando vários separadores lá no espaço, né? Cada bloquinho linear aqui, né? E quando eu vou combinando todos esses caras aqui, é uma certa maneira de eu suavizar essa separação, né? E aí eu posso chegar em resultados como esse daqui, né? Então, eu sou linear por partes aqui, né? Cada bloquinho desse é linear, mas a combinação desse troço aqui em conjunto é algo não linear. Isso aí vocês conseguem acompanhar aí, pessoal? Porque isso aqui é a chave para entender uma rede neural, tá? Não sei se ficou claro aí. Ou se alguém tem alguma dúvida aí. Professor, entrei alguns minutos atrasado, talvez você já tenha falado, mas qual que é a relação do Shor com isso? A relação do Shor é só um exemplo para mostrar que ele precisa de dois perceptrons aqui para fazer a separação. Tá. Uhum.
Tá? Só para mostrar que é um problema de classificação binária, mas cuja separação é não linear. Tá? Uhum. E aí eu estou propondo que uma estrutura como essa, com 2 perceptrons mais 1 para combinar esses dois, é uma possível solução para o problema do Shor. Eu já vou mostrar numericamente isso também. Tá? Beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Não, professor. Então, assim, ó, vamos supor que, de alguma maneira, eu aprendi qual é o W, né, para esse cara aqui, o W para esse cara aqui e o W para esse cara aqui. Tá? Como que eu estou representando isso através desse esquema de conexões que eu estou demonstrando aqui? Os Ws para o neurônio 1, que é esse cara que está aqui, ó, vai ser o que está apontado por essa setinha, então esse mais um que está aqui, e esse outro mais um que está aqui. Então, os Ws, o vetor de peso para esse cara aqui seria 1 e 1, transposto. Tá? Para esse, ele teria também o bias, né? Então, ele tem o bias que vale 1, né? Então, o bias para esse cara aqui seria igual a menos 1,5, tá? Então, é o valor que também vai ser aprendido ali pela rede neural, menos 1,5. Aí a mesma coisa para esse neurônio que está aqui, ó, 1 e menos 0,5, passa por um limitador, esse limitador ele diz o seguinte, se for positivo vira 1, se for negativo, eu acho que ele está limitando em 0, esse cara aqui. É, isso aí. Esse é o saturador, tá? Esse φ aqui, né? Aí, beleza. Aí, sai aqui, gera uma saída, né? Isso aqui vai gerar uma saída, que vai ser a entrada do próximo perceptron, que tem esses parâmetros aqui, ó, como W, menos 2 e 1. E esse aqui para o bias. Passa por um limitador igual a esse e gera uma saída. Hã? Então, eu estou fazendo WTX com a entrada para o neurônio 1, WTX com a entrada para o neurônio 2, passo por um saturador, gero uma saída, faço WTX por 3 e gero uma saída. Tá? Esse é o fluxo das informações que eu estou fazendo aqui. Aqui eu posso mostrar ponto a ponto para vocês. Então, olha só. Nesse nozinho aqui, ó, eu tenho o WTX do primeiro neurônio, que vai ser a entrada. Estou supondo. Vamos pegar qualquer par de entradas aqui, ó. Vamos pegar 1 e 1 aqui, ó. 1 e 1. Tá? Coloquei 1 e 1 nas entradas. Só para a gente ver que está replicando e está resolvendo o Shor nesse cenário. Ou seja, está separando uma classe da outra, né? A classe 0 e a classe 1 aqui. Tá? Coloquei 1 e 1 na entrada, aí multiplico pelos pesos, pego a multiplicação do bias lá, nesse ponto aqui eu obtive 0,5. Vocês podem conferir isso depois se vocês quiserem ali, só para se convencer. Faço a mesma coisa para essa outra entrada aqui, ó. Entrada 1 vezes o peso 1, a entrada 2, que é esse 1 aqui, vezes outro peso 1, mais o bias, que é 1 vezes menos 0,5, isso aqui vai dar 1. Então, se é positivo, fica 1, se é negativo, vai 0. Então, ficou positivo, para cá passou 1, para cá passou 1, né? Porque era 0,5 lá, né? E era 1 aqui, então ficou em 1. Então, agora eu vou fazer o WTX para o último neurônio. 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 2, mais 1 vezes menos 0,5. Isso aqui dá menos 1,5. Saturador, depois aqui que todo valor negativo vai para 0, gerou 0. Tá? Para você se convencer bem, depois você pode parar ali e tentar fazer para os outros, né? Pega 1 e 0, pega, sei lá, 0 e 0 e dá uma olhada como que isso aqui está gerando a saída. Tá? Mas isso é meio que para mostrar que se eu achar uma maneira de encontrar esses Ws aqui, eles vão ser ótimos, vou colocar entre aspas aqui, né? Eu consigo, então, encontrar uma solução para resolver o Shor, ou seja, um problema de classificação que é não linear com essa cara aqui. Isso aí ficou claro, gente? Entenderam essas operações aqui? Alguém não entendeu? Eu não entendi muito bem, professor, mas talvez eu verifique no vídeo. Tá. Eu vou só dar mais uma dica aqui, então, tá? Que é o seguinte, ó. Você tem uma entrada que é 1 e 1, que tá aqui, ó. Beleza? Isso aqui, então, é a entrada desse modelo aqui. Esse modelo, então, tem que passar por um neurônio, que é um W1TX mais B, e depois uma saturação, tá? Que é aquele φ ali, tá? Quem que é o W1? O W1, eu estou dando aqui, estou dando essa informação que ele é mais 1, aqui, né?
tá? A conexão desse cara aqui, e essa outra conexão, que é essa daqui, que é mais 1, tá? E o B, quem que é? O B, ele é o peso que multiplica essa entrada, que vai ser sempre fixa em mais 1, ou seja, esse cara aqui é menos 1,5, tá? Então, eu pego essa entrada, que é 1 e 1, multiplico por esse W, somo com o B. Olha aqui essa equação. Pego a entrada que é 1 e 1, multiplico pelo W, faço WTX ali, né? E somo com o B. Isso gera uma saída. Quando eu passo isso por um saturador, né? Ou seja, FID 0,5, como é positivo, isso aqui vai dar 1. Um saturador desse tipo aqui, né? Negativo vale 0, positivo vale 1. Maior ou igual a 0 vale 1. Vai lá. Né? Gerei essa saída aqui. Beleza? Eu não estou falando como que eu cheguei nesses valores aqui ainda. Estou falando que existe um conjunto que eu estou chamando, entre aspas, ótimo desses Ws aqui, que gera esse resultado. E estou propagando essa informação adiante na rede. Ficou mais claro, hein? Sim, beleza, peguei. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, eu estou Você tá mostrando falando, por... Pode você falar. tá falando desse bias aí, que é definido depois, no caso? Como assim? Como que esse bias foi definido, esse 1,5 e esse 0,5? Então, eu não falei como nada foi definido aqui, nem o W, nem o bias, concorda? Uhum, Não expliquei nada sobre isso, eu simplesmente disse que esses números valem isso, beleza? certo. Então, daqui a pouco eu vou chegar em como que esses caras são definidos. Por enquanto, eu estou supondo que existe um valor que eu estou chamando ótimo para o W e para o B, para cada perceptron, né? Para cada bloquinho desse aqui. E se eu chegar nesse valor aqui, eu consigo resolver um problema não linear como esse que eu estou mostrando aqui. Mas ainda Entendi. como chegar aqui, eu não falei. Essa é outra história, né? Isso aí vai demorar um pouquinho até a gente chegar lá, tá? Beleza. Mais perguntas aí, pessoal? Lembrem que ele é WTX mais B porque isso aqui é uma generalização da equação de reta, né? Então, eu tenho lá uma reta, um plano, um hiperplano. O B é a distância que eu tenho desse cara até a origem, né? E o W é a orientação, tá? Vertical ali. Então, por isso que eu preciso de duas coisas para definir uma reta no espaço, né? Então, a interpretação desse bias é isso aqui. É uma equação de reta, só isso. Beleza? Então, assim, dado que existe essa interpretação, eu posso, então, pensar o seguinte: se eu quero construir uma coisa, uma superfície de separação bastante não linear, ou que tem uma forma bastante arbitrária, assim, basta eu combinar vários desses perceptrons, e quanto mais perceptrons eu tiver, mais complexa vai ficar essa minha superfície de separação. Então, isso deu origem a um negócio chamado multilayer perceptron, que é o nome histórico equivalente ao que eu estou chamando aqui de Deep Feed Forward Neural Network. Tá? São coisas equivalentes, tá? Então, qual que é a ideia desse multi-layer perceptron, ou desse tipo de modelo aqui, Deep Feed Forward Neural Network? Eu vou combinar vários perceptrons em várias camadas, então eu posso ter várias camadas aqui, cada uma com quantos perceptrons eu quiser, eu posso definir isso, né? A quantidade de camadas e quantos perceptrons por camada, né? E aí eu vou ter uma propagação da entrada até a saída, gerando uma saída aqui, que eu posso definir como eu quero ela, né? De tal maneira que, se eu achar os Ws, que são esses pesos aqui, né? As conexões desses pesos aqui, mais o bias de cada um desses caras aqui, então, combinando o W e os bias, né? Eu vou conseguir, na saída, replicar a, a entrada que eu tenho para o meu problema. Ou seja, eu posso resolver um problema de classificação, posso resolver um problema de regressão, tudo isso combinando vários desses perceptrons e tendo uma coisa super não linear ali de separação entre classes, se for um problema de classificação, ou regressão também, mesma coisa, né? Então, a combinação de várias dessas coisas aqui, somada a essa não linearidadezinha que tem em cada bloco ali, né? Ela vai gerar essas coisas bem não lineares, né? Então, por isso que uma rede neural pode ser chamada de multilayer perceptron, por conta dessa característica, né? Desse tipo de combinação. Tá? Professor,
Pode falar. Nesse momento, eu tenho uma pergunta histórica para o senhor. Uhum. Eu me formei em ciência de computação em 2000. Aham. Quando eu estudei isso na faculdade, Aham. o que eu aprendi, e que, claro, que está obsoleto, é que eu não conseguia fazer mais do que 3 camadas. E eu, claro, tenho consciência que isso foi resolvido hoje, né? Mas eu queria saber Uhum. por que existia esse limite na época e o que foi feito para... Então, esse limite, cara, na verdade é o seguinte, é um pouquinho diferente disso que você acabou de falar. Existe um negócio, eu vou falar bem rápido disso porque o papo é longo, tá? Mas existe um negócio chamado teorema da aproximação universal por uma rede neural. É um teorema, tá? Que foi demonstrado por uma rede do tipo multilayer perceptron. Esse teorema diz o seguinte: se você tem uma camada de entrada e você tem uma camada intermediária suficientemente grande, isso aqui pode ser inclusive infinito, tá? De acordo com esse teorema. Ou seja, esse cara aqui é enorme, né? Tem um número de neurônios gigante. E uma camada de saída, tá? Se você tem essa estrutura aqui, você não precisa acrescentar mais camadas. Essa camada aqui vai resolver o teu problema, tá? E isso se usou durante muitos anos, até 2014, 2013, né? E talvez por isso que você, a tua interpretação sobre isso está presa lá atrás, né? Foi quando você estudou esse negócio aí, isso valia muito forte, né? Que era o seguinte: se você está treinando uma MLP, não precisa colocar mais camadas, só faz essa do meio ser suficientemente grande, tá? Só que aí, com o advento do Deep Learning, né, o pessoal começou a observar que, ao invés de fazer uma camada intermediária muito grande para resolver o problema, eventualmente quebrar ela em mais camadas pode ser mais vantajoso, tá? E aí, lá atrás, quando isso era um problema também do ponto de vista computacional, porque quanto mais camadas, ficava mais complexo o processo de treinamento e tal, né? Com o uso de GPU e tal, isso aí deixou de ser um problema, né? Então, se resolveu duas coisas. Uma, você não precisa mais ficar focado somente em uma camada aqui, você pode aumentar o número de camadas, né? E aí você pode fazer camadas menores aqui e obter o mesmo resultado. E isso resolve a segunda questão, se resolveu também naturalmente ao longo do tempo, que isso aqui também não é mais um problema computacional, porque é fácil de treinar com esse esquema de treinamento que se tem hoje em dia, tá? Então, isso que você está falando aí tem a ver com isso, esse negócio aqui, tá? Então, eu imagino que talvez quando você aprendeu lá, teu professor, bom, se não falou isso explicitamente, de alguma maneira ele te disse assim, usa aí uma camada que beleza, sabe? Que era o que se falava na época, assim, né? Beleza? Perfeito, professor. Obrigado. Eu sei porque eu também aprendi assim, né? Então, eu lembro dessa história e quando essas redes neurais apareceram, né? Deep Feed Forward Neural Network, eu vi a galera colocando um monte dessas camadas aqui, eu pensava assim, tá, mas se já existe esse negócio aqui, né? Por que que vai fazer esse troço aqui, né? Aí, do ponto de vista da MLP, né, talvez você só quebre mais camadas aqui, fique um pouco mais fácil, né? Enfim, não tem muitos ganhos, eu já vou mostrar para vocês que não tem muito, não tem muito ganho mesmo, assim, né? Mas quando você passa para outro tipo de arquitetura, onde ao invés de você colocar uma operação aqui do tipo WT, mas você coloca uma convolução entre uma coisa e outra, né? Você faz uma convolução aqui, aí essa profundidade começa a ter um impacto diferente. Aí já não vale mais esse negócio aqui, né? E a interpretação é um pouco diferente. Mas eu tenho um gráfico que eu já vou mostrar para vocês isso aí, tá? E aí, claro, daí tem toda a história do Deep Learning, que quanto mais profundo, melhor e tal, mas desde que cada camada tem uma função ou uma característica específica, tá? Bom, eu ia tentar responder rápido, mas de fato não é fácil responder isso aqui. Vou voltar mais para isso, tá, Wagner? Depois eu falo mais um pouquinho. Bom, então para treinar, então assim, ó, a pergunta que o Marcelo fez antes, beleza, como é que você chegou nesses números aqui, né? Eu entendo que você consegue construir esse separador, mas esse separador depende dos números que você vai colocar aqui para esses Ws e para o B, né? Então, como que a gente chega nesses caras aqui? Então, para chegar nesses caras, a gente tem que definir algumas coisas, tá? A gente tem que definir qual é a função custo que a gente vai minimizar, tá? Qual é a arquitetura dessa rede neural, né? Quantas camadas que eu vou ter, qual é o tipo dessas camadas,
que função não linear que eu vou usar em cima de cada WTX, né? Como que eu vou fazer cada uma dessas coisas aí. Isso são escolhas que a gente faz a priori, tá? E depois como que eu treino, que é o tal do backpropagation, né? Como que eu vou chegar nos Ws ali que eu estou chamando de, entre aspas, ótimo, tá? Então eu vou tentar ir passo a passo, falar um pouco de cada uma dessas coisas até chegar lá no backpropagation, tá? Então a primeira, a função custo, né? Então a função custo em geral que a gente usa para uma rede neural é algum tipo de erro, tá? Então, lá na última camada de uma rede neural, então eu vou ter lá várias camadas lá, tal. Isso aqui vai conectando até chegar numa última camada, que vai gerar uma saída, né? Então, eu vou ter a saída que a rede neural está me dando, eu vou chamar de Y chapéu aqui, e eu vou sempre saber qual que é o meu Y verdadeiro, né? Eu vou saber qual que é a classe que eu quero, eu vou saber qual que é o valor que eu quero para minha regressão. Então, na prática, aqui para nós, esse tipo de modelo, ele é um problema de classificação supervisionado ou um problema de regressão supervisionado, né? E aí, então, se eu tenho o que eu quero e eu estou obtendo uma saída, eu vou tentar calcular o erro entre essas duas coisas aqui. Tendo esse erro, né, tendo essa medida de erro, eu vou atualizar todos os pesos aqui dessa rede para sempre tentar minimizar o erro. Então, uma rede neural é como qualquer outro modelo de machine learning, um esquema que eu vou tentar encontrar quais são os Ws de todas as camadas, né, para minimizar o erro, né? Uma função de erro qualquer ali, né? Uma rede neural ela não é tão bonita quanto essa aqui, né? Inclusive, esse é um problema do estado da arte aí, né? Qual é a cara de uma função custo de uma rede neural? Esse é um troço super complexo, né? Porque ela depende de várias camadas e de vários parâmetros, né? Então, é uma coisa multidimensional super complexa de entender. Mas, de maneira geral, né, eu vou tentar definir uma função de erro aqui, e aí, para cada lugar que eu tiver, eu vou calcular o gradiente e vou fazendo uma descida em gradiente aqui, até chegar no mínimo desse erro aqui, que vai dizer o seguinte, ó, a diferença para todos os exemplos que eu tenho do meu dataset entre aquilo que eu estou obtendo e aquilo que eu queria, chegou num valor aqui que para mim está razoável, então eu posso encerrar o meu treinamento. Tá? E que tipo de loss function que se usa em rede neural? Basicamente as mesmas que a gente já falou. Tá? Então, para classificação, se você está mexendo com classificação, você pode usar a função logística, da Logistic Regression. Eu já falei dessa função de custo aqui antes para vocês, lá na Logistic Regression. Eu posso usar a mesma função custo aqui, né? Se for um problema de duas classes, tá? E se for um problema de multiclasse, eu posso usar uma generalização dessa Logistic Regression aqui, que é uma soma com esses logs aqui para todas as classes aqui, né? Então, para mais que duas classes seria esse caso, né? Que é essa expressão aqui, generalização dessa loss aqui, que é a cross entropy. Tá? Ah, se eu tiver com regressão, regressão pode ser o MSE, né, o Mean Squared Error lá, pode ser, né, qualquer outra medida de erro que você acha que é interessante para regressão. Deixei um link aqui de algumas, mas depois eu vou falar mais um pouquinho sobre quais são elas, tá? Mas assim, em termos gerais, não tem nada diferente do que a gente já falou até aqui. Então, se é classificação, eu posso usar alguma coisa muito parecida, né, ou até igual à Logistic Regression aqui, né, essa Logistic Loss aqui, né, ou a cross entropy, né, generalização para mais que duas classes, e se for regressão, bem parecido também com o Adaline lá, aquelas funções de erro que a gente já vinha utilizando. Tá? Então, significa que a função de erro lá no fim é relativamente simples, não tem nada de novo, né? Poderia usar outras funções de custo e tal, tem pessoal que usa uma chamada range loss ali, né, que eu falei um pouquinho sobre ela para vocês, que é inspirada lá na SVM, enfim, né, tem várias escolhas aqui, mas um ponto importante, né, para essas funções de loss aqui, é que tem que existir uma forma de eu calcular a derivada dessa loss em relação aos parâmetros. Tá? Então, essa derivada aqui, ela tem que existir. Porque lembrem que eu vou rodar um método que é baseado em descida em gradiente, então, para eu calcular um gradiente, envolve derivadas parciais. Então, esse negócio aqui precisa existir para dar certo. Tá? Então, essa aqui vai ser tranquila, essa aqui é tranquila, né? Qualquer uma dessas mais clássicas são tranquilas. Essa 0, 1, por exemplo, seria uma que não seria possível, né?
tem um ponto aqui onde a derivada não é determinada, né? A range loss nesse formato também não é muito indicada, né? Esses pontos aqui também não tem uma derivada suave, né? Nessas regiões, então a gente acaba que para classificação usa isso aqui e regressão MSE, para os modelos mais simples que a gente vai ver aqui, tá? Então, escolha uma função de loss, beleza, vamos supor que eu escolhi, sei lá, tem um problema de classificação binário, eu vou escolher essa loss aqui. Beleza, um problema já está resolvido. Aí, próxima parte, eu preciso definir a arquitetura, né? Então, a arquitetura é o seguinte, o número de entradas eu não preciso dizer, porque isso aqui vem do número de features. Tá? Então, o número de features aqui que vai definir essa característica da entrada. Aí eu tenho uma primeira camada escondida aqui. Quantas camadas eu vou ter? Não sei, eu tenho que dizer. Então, você vai ter que dizer qual que é o número de camadas que você quer para a tua rede. Ah, eu quero 5, 10, sei lá. Você que escolhe. Tá? Quantos perceptrons eu vou ter em cada camada? Também você que vai ter que dizer. Então, esse número aqui, esse número de perceptrons ou o número de neurônios, tá? Também se usa esses termos, né? Vou usar ele aqui. Neurônios, então, eu que escolho esse cara aqui também, tá? Para cada camada. E aí, a camada de saída, bom, vai depender. Se for um problema de classificação, então, vou deixar aqui, ó, classificação. Você vai ter um número de neurônios normalmente igual ao número de classes. Então, o número de neurônios vai ser igual ao número de classes. Por quê? Aqui se usa uma codificação para o treinamento, pro treinamento da rede ser melhor, digamos assim, né? Existe uma codificação que se usa chamada one-hot, né? Encoding lá, né? Acho que eu falei já sobre isso em algum outro momento, né? Mas basicamente a ideia é a seguinte, né? Se eu tenho a classe 1, vamos supor que eu tenho um problema de 3 classes. Então, para a classe 1, eu vou ter nessa saída uma codificação do tipo 1, 0, 0. Se for a classe 2, eu vou ter 0, 1, 0. E se for a classe 3, 0, 0, 1. Isso ajuda a melhorar o processo de treinamento de uma rede neural, ao invés de eu tentar treinar como se fosse 1, 2 e 3 na saída da rede neural, né? Então, eu uso o número de neurônios de saída igual ao número de classes para usar esse tipo de codificação aqui, né? E calcular os erros de uma maneira mais adequada, né? Para o backpropagation. Né? Então, essa é uma regrinha que se usa se for classificação. Se for regressão, pode ser só uma saída, né? Um valor só, um neurônio só, que é o valor que você quer prever lá, né? Para o Y de saída. Tá? Então, nesse ponto aqui, já escolhi qual é a minha loss function, já escolhi qual é a minha arquitetura, no miolo da rede, a saída e tal. Beleza, já tenho alguns passos avançados aqui. Aí eu preciso definir mais coisas. O que são essas outras coisas? As funções de saída, as camadas escondidas aqui, os neurônios intermediários, né? Eles vão ser sempre operações do tipo WTX mais B, né? Aqui eu até estou compactando todas essas camadas aqui, ó. Ao invés de eu fazer para cada neurônio um WTX, eu escrevi uma matriz, ó. Uma matriz de W, que vai multiplicar o mesmo X aqui, né? E um vetor de Bs, e aí eu compacto mais a minha notação aqui, com essa notação de álgebra linear. Então, tem a primeira camada, processo a entrada e gera uma saída. Eu preciso definir quem é esse G. Então, eu preciso escolher um G para esse cara aqui. Para essa outra camada aqui, que é o W2, o H2, que eu estou chamando aqui, né? Que vai gerar essas saídas aqui, que recebe como entrada a saída da camada anterior, que é o H1, né? Então, a entrada para esse cara aqui vai ser o H1, vai ter a matriz de conexões aqui, né? Que são esses pesos que estão nesse miolo, que é o W2, vai somar e vai gerar a saída H2. Então, aqui está o H que eu estou chamando de 2, aqui está o H1, né? Só do ponto de vista de saída, né? E aqui está o X, que são as features, né? Eu também tenho uma função de ativação aqui, ó, que é esse G, que eu preciso definir quem ele é. A não linearidade, a função não linear que eu vou aplicar em cima desses caras aqui. Tá? Então, eu defini o número de camadas, defini o número de neurônios, beleza. Agora eu preciso dizer qual é a não linearidade que eu vou colocar em cada uma dessas camadas. Tá?
Alguém não entendeu como que essa notação de álgebra linear aqui é feita? Isso aqui é importante também. Essa compactação da notação que eu fiz aqui. Isso aí ficou claro? O que eu estou fazendo basicamente é o seguinte, ó. Esse neurônio tem o W1 dele, né? Esse neurônio tem o W2 e tal, né? O que eu estou fazendo, eu estou construindo uma matriz onde cada um desses Ws aqui vai estar numa coluna. Então, aqui vai estar o W1, aqui vai estar o W2. Como todos esses caras multiplicam a mesma entrada, que é o X, aí se eu multiplicar essa matriz por um vetor, né? Vou colocar o X aqui, né? Fizer o WTX aí, né? Inverti aqui a dimensionalidade, mas isso não vai impactar, né? Eu vou ter um vetor de saída, né? Um vetorzinho que vai ter essa mesma dimensão aqui, né? Ter o número de neurônios que eu tenho nessa camada, e aí eu estou somando com um vetor de Bayes aqui, né? Eu poderia fazer um por um desses caras aqui, mas eu agrupei tudo numa matriz para compactar. Isso é bem usual, né? Para dar uma compactada na notação. Basicamente isso, né? Então tá, mas a pergunta ainda é essa: qual é o G1 e qual é o G2? Então existem algumas funções que são típicas para esses caras aqui, né? Então, hoje em dia, uma das mais usuais aí é a ReLU, tá? Que é a sigla para esse Rectified Linear Units, né? Então, qual que é a ideia da ReLU? É uma operação matemática desse tipo aqui, ó, onde eu vou pegar o máximo entre 0 e z. Então, o que que significa isso? Significa que eu vou, tudo aquilo que for negativo vale 0, e tudo aquilo que for positivo mantém o valor, tá? Então, é uma espécie de uma retificação, né? Eu estou zerando valores negativos e deixando valores positivos iguais aqui, tá? Esse esquema aqui, dessa maneira aqui, ele não é muito convencional, porque ele prejudica um pouco a derivada também nesse ponto aqui, né? Não é uma derivada suave naquele ponto ali, né? E às vezes valores próximos a zero dão uma encrencada, né? Então, existem algumas modificações aqui, né? Que é tipo esse leak ReLU aqui, onde você põe uma reta, né? Para tentar dar uma suavizada ali, né? Então, uma reta, se o valor for negativo, ele aplica um 0,01 no valor ali, né? Então, ele é negativo, mas ele é pequenininho e tal, para dar uma suavizada nessa transição, né? O paramétrico também, né? Mexer um pouquinho nesse cara aqui e tal. Mas é basicamente assim, se a saída for positiva, né? Se a saída desse negócio aqui for positiva, ele mantém o valor. Se for negativo, ou ele deixa em zero, ou pequeno valor positivo, tá? Essa é a função de ativação ReLU. Ah, por que essa função de ativação? Bom, isso aqui tem uma história, né? Ao longo de vários anos aí, várias dessas funções foram avaliadas, e hoje em dia essa é uma que funciona legal aí para modelos desse tipo, né? Para vários problemas, né? Então, essa é uma opção, né? Eu deixei um videozinho aqui onde tem um link para uma discussão dessas várias funções de ativação e tal, até como implementar, né, essas diferentes funções, mas, sim, de modo geral, a galera acaba usando esse ReLU aqui mesmo, tá? Existem outras variantes aí, mas hoje em dia é essa função aí, tá? Beleza, e a função de ativação da saída? Tem um detalhe importante aqui, ó, que é o seguinte, eu tenho uma função de ativação para essa camada aqui, que é o G1, eu tenho uma função de ativação para essa camada aqui, que é o G2, e eu tenho uma função de ativação que eu não falei sobre ela aqui, mas vou detalhar ela agora, que seria, sei lá, um G3 aqui, tá? Que é da camada de saída, tá? Em geral, a função de ativação da camada de saída, ela é diferente das outras camadas, porque ela tem um propósito específico. Então, por exemplo, né, se eu estiver trabalhando com problemas de regressão, normalmente a função de ativação da saída é nenhuma, ou seja, o que eu tenho do WTH ali da saída, né, o resultado dessa operação mais o bias, é o que eu vou colocar na saída. Não vou aplicar nenhuma suavização em cima dela, tá? Se eu tiver num problema de classificação, por exemplo, binário, tá? Binário, duas classes, ou seja, eu tenho só 2 neurônios na saída ali, aí eu vou usar uma sigmoide. Então, cada saída vai passar por uma sigmoide que vai normalizar a saída entre 0 e 1.
Até para ficar mais fácil de eu chegar naquele one hot encoding lá, né? Então, se eu tenho lá, sei lá, 3 classes, 1, 0, 0, né? Quanto mais perto de 1 aqui, maior a probabilidade dele pertencer à classe 1. Então, sei lá, 0.9, 0.05 e 0.05 já indica que ele está convergindo para a classe 1 ali, né? Então, isso aqui ajuda, né, nessa interpretação de probabilidade da saída, muito embora não seja exatamente uma probabilidade, mas a gente pode interpretar como uma probabilidade, né, da saída da rede neural ter essa característica, né? Então, o saturador que eu uso na saída aqui é a sigmoide. Pode perguntar aí quem... ter todos os neurônios de saída? Cara, cortou para mim um pouco aí, você pode repetir? Desculpa. A soma dos neurônios de saída é garantida que seja 100%? Isso, então ela vai ser sempre, vai forçar para que seja dessa maneira, tá? Então, Entendi. se eu tenho, por exemplo, 2 classes, a sigmoide vai cuidar disso aí naturalmente, tá? Porque eu poderia, na verdade, né, forçando bem a barra aqui, usar um neurônio só, tá? Se você quiser usar mais neurônios, então, por exemplo, tenho 3 classes, eu quero usar 2 classes, eu quero usar 2 neurônios, que é o exemplo que eu dei aqui, aí é mais usual você fazer um outro tipo de saturação, que é o softmax. Então, o softmax faz essa continha aqui com exponenciais, né? Então, antes de você normalizar com o softmax, vamos supor que você tem 5 neurônios, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui foram as saídas. Você passa por essa continha do softmax aqui, ele normaliza, né, de tal maneira que a soma desse negócio aqui seja 1, por isso dá para interpretar como probabilidade, né, e a classe mais provável vai ter o valor mais alto. Entendi, ele é forçado. Ele é forçado, né? Tá. Beleza? Então, essa normalização aqui é que força a soma a ser 1, tá? Então, repetindo, se na camada de saída for regressão, não tem nenhuma função de ativação. Se for um problema de classificação e você quiser usar um neurônio só, usa sigmoide, tá? Que aí, naturalmente, ele vai estar entre 0 e 1, forçando a ser uma probabilidade. Se for um problema de classificação binário ou mais classes, ou seja, você quer usar 2 ou mais neurônios na saída aqui, usa a normalização, a função de ativação de saída chamada softmax, que é essa continha aqui, aplicada em cima dos dados. Tá? Então, repetindo de uma maneira geral, escolhi o número de camadas, escolhi o número de neurônios em cada camada, escolhi que a função de ativação dos neurônios das camadas intermediárias é um ReLU, normalmente vai ser um ReLU, né? E escolhi que na saída, dependendo do tipo de problema que eu vou estar tratando, vai ser ou sigmoide, ou softmax, ou linear, tá? Tem bem mais, mas eu estou restringindo nisso aqui porque vai ser o suficiente para nós na nossa discussão para a rede neural. Tá? Isso meio que fecha a escolha da arquitetura. Até aí tem alguma dúvida, pessoal? Querem que eu repita alguma coisa? Algum ponto que não está claro aí? Alguém não entendeu alguma coisa? Oi, professor, tá me ouvindo? Tô, aham. Tô ouvindo, pode falar. Tá dando uma cortada aí. Não sei se só para mim. Acho que a minha não tá muito legal. Se você quiser escrever ali também no chat, aí não tem problema. Tá me ouvindo melhor agora? Agora deu uma melhorada, aham. Certo. Eu imagino que o número de camadas de neurônios ele seja decidido ali meio que no teste, né? Tentativa Isso. e erro e tudo. Ele é como Mas se tem alguma fosse um hiperparâmetro, tá? Ele é como se fosse um hiperparâmetro. Mas tem alguma lógica que eu possa usar para ter um ponto de partida? Cara, experiência. Não tem jeito, né? O que eu digo sempre é o seguinte. Vamos supor que você se deparou com um problema novo que você tem que resolver usando aí, sei lá, a rede neural, né? O primeiro passo é o seguinte, provavelmente alguém já tentou fazer isso antes, né? É muito difícil que você se depare com um problema que você é a primeira pessoa no mundo que vai mexer com ele. Então, o primeiro passo é o seguinte, você tem que vasculhar a literatura para ver pessoas que estão resolvendo esse mesmo problema, para ver que arquiteturas que estão sendo usadas, que tipo de estratégia que estão sendo usadas para resolver esse problema, e de repente você usar aquela mesma arquitetura como ponto de partida para você. Aí você vai
usar aquela primeira arquitetura, de repente comparar com outra de outro cara, e aí você vai testando, e nesse processo você vai ganhando experiência até você chegar num ponto que eventualmente você chega à conclusão que é melhor mexer na arquitetura, aumentar o número de camadas, trocar o número de camadas. Então, assim, o ponto de partida sempre vai ser literatura. Quem já resolveu esse problema, o que usou? Beleza? Não sei se cortou a tua conexão aí, se você conseguiu acompanhar o que eu falei, Marcelo. Qualquer coisa, só escreve no chat aí se deu ok. Beleza. Mais dúvidas aí, gente? Então, beleza. Então, agora eu vou voltar aqui na pergunta que o Wagner fez antes e vou falar um pouquinho mais sobre o lance da profundidade que é importante, tá? Eu tenho aqui dois casos aqui que são legais de observar, que é o seguinte. É uma rede neural onde eu vou aumentando o número de camadas dessa rede aqui, ó, mantendo o número de neurônios fixo, né? E aí eu vou vendo que quanto mais camadas eu vou adicionando a essa rede, né, melhor vai ficando o meu resultado de classificação. Não é tipo, uma diferença brutal, né? Mas dá para ver que quanto mais profundo, melhor vai ficando essa rede. Isso seria análogo a eu ter uma única camada, mas ir aumentando muito, muito, muito o número de neurônios, tá? Então, basicamente, aumentar uma camada aqui, significa eu ir aumentando exponencialmente o número de neurônios nessa camada intermediária, se eu quisesse fixar em uma lá na tua pergunta, né, Wagner? Então, na prática, galera, segmenta em mais camadas aqui, que o resultado é equivalente e é um pouco mais fácil de treinar, tá? Mas isso não é tão impactante. O que impacta é nesse cenário aqui, ó, que é o seguinte, né? À medida que eu vou aumentando, né, tem aqui uma rede neural que é essa MLP, que eu falei para vocês aí, né, Multilayer Perceptron, e tem outras duas redes que eu troco as operações, ao invés de eu fazer WTX, eu não faço mais essa operação, o que eu faço é uma convolução, então é o W convoluído com o X, convolução lá de processamento de sinais, tá? E quanto mais camadas de convolução eu tenho, né? Então, por exemplo, ou eu tenho 3 aqui, ou eu tenho 11, o desempenho começa a subir, né? E aí se observou que para esse tipo de operação aqui, né, para esse tipo de tratamento aqui, quanto mais profundo, né, quanto maior a profundidade do modelo, melhor vai ser o resultado. E aí existem vários estudos com vários tipos de camadas aqui e tal que você pode usar, né? Desde que você tenha um número suficientemente grande de dados, então aqui também tem uma relação de dados, né? Quanto mais dados, você pode treinar modelos mais profundos que vão gerar melhores resultados. Desde que você escolha uma arquitetura que seja apropriada para isso, né? Por exemplo, uma rede neural convolucional é apropriada. Então, você consegue ir aumentando o teu resultado e aí é bem significativo, né? Pode dar saltos aí, assim, superar resultados até que seres humanos poderiam fazer para aquela tarefa, né? De reconhecimento de imagens, enfim, né? Aí aqui começa a entrar mais na história de Deep Learning, né? Que começa a ir para a disciplina de Deep Learning e para de ser a nossa disciplina aqui de reconhecimento de padrões. Então, para quem quiser assistir os outros vídeos lá e quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, essa aula de rede neural convolucional, ela começa exatamente desse ponto. Beleza, então, dado que isso é um benefício, como que eu construo uma rede neural convolucional? Então, eu defino lá a convolução, vou falando e tal, né? Como que eu modifico uma arquitetura desse tipo aqui para ser uma arquitetura de uma rede neural convolucional e chegar nesses modelos, né? Então, é a partir daí que esse assunto aqui se desenvolve. Daí falo das arquiteturas típicas, né? Das mais clássicas que existem, um pouquinho desse lance do transfer learning, que tá bem correlacionado a essas coisas aqui, né?
E esse outro, o último assunto é um pouquinho mais desconectado, depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Mas só para vocês entenderem onde é que está o link das coisas aí, né? Um outro detalhe é que eu posso colocar na loss function de uma rede neural, eu posso incluir ali, né, numa loss function de uma rede neural, uma regularização. Então, eu posso ter, por exemplo, uma loss lá, né, que vai ser o erro, né, sei lá, de classificação, sei lá, logistic regression lá, né, o erro logístico e tal, mais uma regularização. Igual a gente já falou de outros modelos aí, de reconhecimento de padrões. E essa regularização pode ser todas aquelas que a gente já estudou, por exemplo, L2, L1 e tal. Tem algumas outras que eu vou só dar um toque aqui que são interessantes aí, né? Por contexto de rede neural. E qual que é o efeito da regularização do ponto de vista dos parâmetros que a rede neural está aprendendo? Então, se eu tenho uma rede neural sem regularização, normalmente as transições entre as classes, né, a superfície de separação, ela é bem abrupta, né? Então eu tenho pesos maiores, valores de pesos que são bem grandes assim e bem diferentes entre si, às vezes pesos na ordem perto de 1 e outros perto de 0, por exemplo, né? E aí eu tenho essas transições bem abruptas aqui, assim, né? Não é muito suave a transição entre duas classes. E lembre que esse negócio aqui normalmente tem a ver, então, com o overfitting, né? Essas transições abruptas aqui normalmente têm relação com variância, né? E alta variância tem a ver com overfitting, né? Então, quando eu insiro regularização, por exemplo, L2, né? Todas aquelas que a gente falou antes, né? L2 é a mais usual aqui, né? Eu consigo suavizar essa superfície de separação. Os pesos começam a ter valores mais próximos. Ó, a espessura das conexões aqui, ó, desse meu exemplo, tem a ver com a magnitude do peso, né? Então, eu tenho pesos menores aqui, ó, e aí eu consigo transições mais suaves aqui, ó, mais suaves, eu diminuo o overfitting nessa situação, tá? É uma interpretação possível que se tem em cima de redes neurais, tá? Outra coisa legal que às vezes esses conexões dos pesos eles dão para a gente, ó, quando a gente usa regularização, é que eu posso vir aqui e observar, por exemplo, ó, esse peso aqui, ó, veja que as conexões dele são extremamente fracas aqui, ó, tá? Tem valores bem pequenininhos. Isso pode ser um indicativo que talvez esse cara seja irrelevante, né? Ou esse cara aqui. Então, eu comecei lá com 8 neurônios, mas será que de repente nessa camada aqui 5 ou 6 já não resolveria? Então, às vezes, isso pode ser até uma ajuda para você fazer esse tipo de corte aqui do número de neurônios que você inicialmente selecionou, tá? Se esse neurônio for um neurônio ligado a uma determinada entrada, né? Ou tem alguma relação com alguma entrada, ou os pesos de alguma entrada são muito pequenininhos, são muito baixos aqui, né? De repente, aquela entrada também poderia ser retirada, ou seja, eu estou fazendo um feature selection aqui com a rede neural. Tá? Então, tem um monte de interpretações que você pode tirar dos pesos da rede neural, né? Que ajudam nesse processo. E tudo isso vem da regularização. Tá? Existe uma outra forma de fazer regularização na rede neural, que é usar a regularização L1. Tá? Então, também dá para fazer, né? Eu coloquei um exemplo de código aqui, mas o código eu vou deixar para o final da aula para mostrar. Mas depois, se vocês, quando forem fazer o exercício, quiserem voltar e usar, né, eu já deixei aqui o bloco. Pode falar aí. Sei quem. Pode falar, Bruno. Opa, tá, eu falei no mudo aqui. Onde que o professor fez aquele slide ali? Slide do quê? Esse aqui? Qual, no slide anterior a esse, você mostrou ali a rede, né? Aonde que você fez aquela imagem ali? Onde você simulou aquele... Essa imagem aqui? Como que você construiu? Não sei se eu tô... É essa imagem? Isso, aham. Cara, eu não me lembro, mas é um esquema online. Depois eu procuro ali, eu mando o link para vocês aí. Tá, uhum. Tá bom, obrigado.
Beleza, então aí posso usar L1, tem o código, depois eu falo do código. Tem um outro esquema que você pode usar chamado Early Stopping, né? Então, Early Stopping tem a ver com aquela história que eu contei para vocês lá, que quando você está treinando o modelo, né, à medida que você vai treinando, eventualmente ele pode começar a sair, enquanto você olha o erro de validação, né? Ele pode começar a piorar a validação e continuar a diminuir o erro de treino, né? Então, isso significa que às vezes é melhor você parar o teu treinamento da rede neural antes. Isso tem a ver com o backpropagation, que eu vou explicar depois, né? Mas você também pode aplicar um negócio chamado early stop. Em vez de rodar várias iterações do treinamento, você para antes aqui, ó, quando o erro de validação começa a ter uma indicação que ele está subindo. Também deixei um bloquinho de código, depois eu falo do código para vocês. E aí tem um outro esquema de regularização, que é o tal do dropout, né? Que se usa bastante em rede neural, e eu vou falar dele aqui, porque eventualmente vocês podem querer dar uma brincada também no exercício, né? Então ele faz o seguinte, eu tenho um modelo da rede neural aqui, e durante o treinamento eu vou lá e desligo alguns neurônios. Eu falo assim, ó, eu vou treinar com esses neurônios aqui desligados, tá? Aleatoriamente, tá? Então eu escolho aleatória a quantidade e quais neurônios, de quais camadas eu vou fazer isso, né? E aí, isso aqui é um negócio que ajuda os outros neurônios a, digamos, vou colocar bem entre aspas, né, compensar aquele aprendizado ali. Isso é feito só durante o treinamento, né? E isso ajuda, às vezes, a diminuir o overfitting, então funciona também como uma espécie de regularização, tá? Então, dropout é bem usual, assim, né? Hoje em dia se trabalha bastante, né? E aí eu estou colocando aqui, né, como que você colocaria no código, depois eu vou falar sobre ele, né? Mas é uma probabilidade, então, normalmente não se usa muito para redes convolucionais, então esqueçam isso aqui que eu não estou falando, tá? E existe uma probabilidade de 50% de você desligar ou não aquele neurônio ou um conjunto de neurônios ali, né? Durante o treinamento, tá? Então, é só acrescentar ali uma camada chamada camada de dropout. Depois, no código, eu mostro para vocês aqui de novo esse negócio. Mas só para definir o dropout, que eu acho que é legal, né, já que a gente está falando de regularização, ele também opera como um regularizador, então você força a desligar alguns neurônios lá, a rede meio que se adapta durante o treinamento ali, né, com aquele desligamento. Cada hora ele desliga uma parte da rede, né, e aí isso aí ajuda aí a minimizar o overfitting. Tem um exemplo, inclusive, aqui, né, de erro de classificação. Quando a gente coloca dropout e não coloca, né, a gente consegue até resultados superiores de classificação, tá? Mas isso é macete, tá? Aqui eu tô só definindo o dropout, caso vocês se deparem com esse termo aqui e queiram testar da onde ele vem, tá? E aí a gente começa a entrar, então, no treinamento da rede neural. Então, escolher a arquitetura, definir os parâmetros, né, definir loss, tudo. Como é que eu vou treinar a rede neural, né? Então, o treinamento, ele envolve uma descida em gradiente. Então, a expressão é a expressão da descida em gradiente, né? Eu vou dar um passo, né? Tenho lá, sei lá, meu gradiente calculado aqui em um ponto, né? Normal aqui as curvas de nível. Eu vou dar um passo na direção contrária do gradiente, e recalculo ele no outro lugar lá, dou o passo contrário e vou fazendo esse passo até convergir em algum ponto de mínimo da função, tá? Basicamente, essa é a ideia, e é a mesma ideia que a gente vai usar aqui. Alguns detalhes, né? Primeiro, em redes neurais desse tipo que a gente está falando aqui, existem alguns mecanismos que aceleram a convergência do método de descida em gradiente, tá? Que são esses caras com essas siglas aqui, ó, Momentum, NAG, AdaGrad, AdaDelta e o RMS-Prop, tá? O que esses métodos fazem em relação ao gradiente que a gente está acostumado a ver? Eu vou falar bem rápido, porque também isso aqui é mais uma coisa de otimização e deep learning do que reconhecimento de padrões, mas só para vocês entenderem, tá? Esses métodos aqui, eles suavizam o cálculo do gradiente, então é como se ele fizesse uma média da história do valor do gradiente, né? E ao invés de usar o gradiente em si, calculado naquele ponto, né? Ele vai usando uma média do gradiente no passado, e essa média, ela normalmente suaviza o valor do gradiente, né? Deixa ele menorzinho para cada passo ali, e acelera a convergência. Então, essa média aqui, basicamente, acelera a convergência. Então, estou mostrando um exemplo aqui, ó. Esse SGD seria
o gradiente que a gente está acostumado, né? É o que a gente vem usando em reconhecimento de padrões, é o clássico aqui, né? E os outros aqui, que é esse momentum, nag, adagrad e tal, são esses que aceleram a convergência. Então, veja que o gradiente normal ele é bem lento, demora para convergir, e quando a gente aplica essas estratégias aqui de aceleração, ele converge mais rápido lá para o mínimo da função que eu estou colocando nessa estrelinha aqui, ó. Tá? Então, tudo isso aqui é para meio que acelerar o processo de treinamento, tá? Então, quando vocês vão ver que depois no código eu vou mostrar lá, você pode escolher esses caras aqui, ó, posso escolher qual eu quero, né? Não estou detalhando cada um desses algoritmos, eu estou só falando que esses caras, o objetivo é acelerar o processo de descida em gradiente, tá? Só fazer com que esse processo seja mais, mais rápido mesmo, tá? Beleza, então, essa aqui é a ideia desses diferentes métodos, né? Só que ainda eu não falei como que a gente aplica essa equação, tá? E agora que vem essa questão de como que eu resolvo a descida em gradiente, né? Então, vai ser uma equação como essa daqui, né? Só que o grande problema dessa equação aqui, ó, é que eu preciso calcular a derivada da loss, da função de erro, em relação a um conjunto de parâmetros, tá? Então, eu vou desenhar uma rede aqui só para explicar o problema, tá? Eu tenho a função de erro que está aqui no fundo, ou loss, né? E eu tenho o parâmetro que está aqui, eu tenho o parâmetro que está aqui, eu tenho o parâmetro espalhado ao longo de toda a rede, tá? E eu preciso calcular a derivada de um negócio que está lá no fim em relação ao negócio que está aqui no meio, ou aqui no fim também, ou em qualquer outro lugar da rede, né? Então, eu tenho que achar uma maneira, uma forma matemática de uma coisa que tem uma interconexão grande, né, entre o que está lá no fim e aqui. Todas as interconexões aqui, eu tenho que achar uma maneira de calcular essa derivada parcial, tá? E que ela seja possível de ser determinada, né? Então, isso dá origem ao backpropagation, tá? Então, eu vou só explicar primeiro qual que é a ideia geral do backpropagation, tá? Só a inspiração dele aqui, e depois eu vou fazer um exemplo de como que ele é aplicado na prática, em qualquer tipo de framework desses mais modernos aí, tá? Então, deixa eu só dar a ideia geral dele aqui, e depois vocês vão ver que, aplicando ele na prática, ele é bem mais simples, tá? Então, eu preciso resolver uma equação desse tipo aqui. Então, a gente vai alternar, o backpropagation, ele alterna entre duas etapas principais, que é o forward, tá? Propagation, ou seja, eu venho da esquerda para a direita na rede, resolvendo, né, o WTX lá e aplicando as funções de ativação e tal, até eu chegar no final da rede aqui, tá? Então, é fazer igual a gente fez para o shore lá, né? Pega a entrada, propaga lá no miolo, gera a saída, beleza. Gerou a saída, você consegue calcular o erro, calcular qual que é a tua loss ali, né? Uma vez calculado esse erro, a gente vai fazer o backward propagation, tá? Então, o backward propagation, ele vai pegar esse cara aqui, né, que é o azulzinho agora, né, que é esse erro, e ele vai propagando esse erro, calculando essas derivadas parciais em cada região aqui, ó, em cada parâmetro, calcula essa derivada parcial aqui, e aplica a regra do gradiente para atualizar aquele peso. Então, calculou o erro, calcula essa derivada parcial que está aqui, né? Usando essa derivada parcial, esse peso que está aqui vai atualizar de acordo com essa equação que está aqui. Então, pegou esse cara aqui, vai fazer o seguinte, o W novo, estou chamando de asterisco, né? Vai ser o W antigo, menos o eta, que eu tenho que definir a priori, né? Vezes DE, DW4. Então, isso vale para esse W4 que está aqui. Aí venho para cá, calculo esse DE também, atualizo ele localmente com essa regra que está aqui. E vou fazendo isso para todos os neurônios, tá? Vou fazendo isso para todos os bloquinhos de operação que eu tenho no meu problema, tá? Então, de novo, o forward pass, que é essa primeira etapa, é isso que a gente fez aqui para o Perceptron, né? Para esse Perceptron aqui. Eu tenho os pesos. Ah, mas como é que eu inicializo esses pesos? Valor aleatório. Normalmente com uma distribuição normal perto de zero.
Inicializou os pesos aleatórios, faz esse forward aqui, multiplicando os pesos pelas entradas ao longo de toda a rede, né? Matricialmente seria fazer isso daqui, né? Vou fazendo todas essas operações aqui, calculei a saída. Beleza, calculou a saída, aí você pode começar a etapa de backward operation, né? Então, como que faz o backward? O backward, ele vai pegar todas esse erro aqui e vai propagando isso, calculando essas derivadas que estão aqui, né? O segredo é basicamente como calcular essas derivadas aqui, tá? Para isso, a gente vai usar um esquema da regra da cadeia. Então, por exemplo, se eu preciso calcular a derivada de y em relação a x, ou seja, de uma coisa que está aqui, uma outra coisa que está lá no fundo, e existe uma cadeia de operações aqui entre um ponto e outro, isso é lá do cálculo, tá? Eu vou fazendo derivadas parciais aqui, né? Ou, parciais não, fazendo derivadas intermediárias, tá? Ou seja, eu faço dy em relação a db, db em relação a dA, dA em relação a dx. Se eu combinar tudo isso aqui, ó, dB com dB cancela, dA com dA cancela, fica dy dx. Calculei essa derivada global que está aqui, tá? Então, para eu calcular essas derivadas no meio das coisas aqui, né, de uma coisa que está lá na ponta em relação a outra que está aqui, o esquema, o fluxo vai ser essa derivada parcial aqui, tá? Para mostrar isso, existem dois caminhos. Existe um caminho que é toda a dedução matemática que se faz em redes neurais, lá para o backpropagation, com neurônios e tal, né? E existe um caminho que é o que eu prefiro, que é você tentar pegar a unidade mais básica de operação que você tem, sei lá, a multiplicação do W1 com X1, sei lá, pega essa operação super simples aqui e ver como que dentro de um bloquinho mínimo de operação como esse aqui, esse tipo de operação acontece. Como que essa derivada é feita, tá? Então, eu prefiro ir do menor bloco possível e entender como que esse fluxo é feito, para daí tentar entender como que isso se generaliza, tá? Porque a dedução matemática, se a gente for nela ali, ela é, assim, para um primeiro contato, eu acho ela confusa, tá? Então, eu vou explicar como que a gente faz essa regra da cadeia aqui, né? Como que a gente faz esse esquema aqui, para chegar nesse bloco, menor bloco possível, tá? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês na sequência com dois exemplos, tá? Mas isso aqui é um troço que eu queria começar e terminar ele, e ele é um pouco longo, então eu tenho uma proposta para vocês. Eu pararia o vídeo aqui, a gente faz um intervalinho um pouco antes, e depois a gente volta e eu explico só esses exemplos aqui do backpropagation nesse bloco mais simples aqui, que eu acho que vai ser o suficiente para vocês entenderem ele. Beleza? Mas se tiverem alguma dúvida, mandem ver aí, eu já vou parar essa gravação também para